Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, a espiritualidade dos terceiros penitentes franciscanos. Lá você encontra textos, vídeos, histórias de santo, curiosidade e muito mais. Aproveito também para fazer um convite para conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo. Há mais de 800 anos levando Jesus Cristo na maneira de nosso pai seráfico São Francisco de Assis. E, dando continuidade ao nosso texto sobre a história da Ordem Franciscana Secular, da nossa fonte aqui, Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, feita pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Hoje, o título é o seguinte. Agora já vamos para um outro ponto, que é a disciplina jurídica dos penitentes franciscanos. E vamos falar da Recensio Prior aos Memoriale Proposito, de um documento para outro, de uma regra para outra. Aqui provavelmente a regra primitiva foi uma inspiração da primeira regra. Vamos lá. Afirmamos anteriormente que, segundo os estudos de Esser e outros franciscanólogos, a chamada primeira recensão da carta a todos os fiéis é considerada a primeira forma de vida dos penitentes, orientada pelos frades menores, dada por Francisco aos penitentes que buscava orientação junto dele e de seus frades. Os destinatários deste escrito, partindo do mútuo relacionamento entre eles, não pode ser os cristãos, tomando de forma geral, pois o referido texto deve ser entendido como dirigido às pessoas individualmente e à comunidade vinculada, de modo particular, a Francisco, que lhe havia dado uma forma vivendi muito próxima de forma da vida dos frades. A carta aos fiéis, que é um dos escritos de São Francisco, serviu como inspiração ou já tinha essa intenção de ser dirigida aos primeiros penitentes que se engajavam junto aos frades, recebendo orientação para viver aquela forma de vida e, consequentemente, surgindo a Ordem Terceira, a Ordem dos Penitentes de São Francisco de Assis. Desde 1221 foi-lhe dado o memorial Propósito, embora nós tenha chegado uma cópia refeita em 1228. Este memorial é considerado a primeira regra jurídica dos penitentes, oficial e reconhecida pela Igreja, contendo o espírito que Francisco nos deixou com sua carta, mas também com elementos tomados do Propósito dos Humilhados de Lombardia, aprovada por Inocêncio em 1201. Essa regra serviu como esboço, porque, como eu falei para vocês, já existia penitentes há muitos anos, há muito tempo. Então, essa regra que serviu de esboço foi uma regra feita pela própria Igreja. Então serviu como referência, um esboço, para desenvolver a dos penitentes franciscanos. A figura de Francisco, o papel do santo na organização do movimento laical, incrementado senão brotado de sua obra e de suas palavras. A vida e a pregação de seus frades, a forma de vida dada aos penitentes, fará com que muitos entrem na ordem da penitência, assistida pelos frades menores. E aqui interessante
o acompanhamento daqueles religiosos, daqueles frades que tinham autorização da igreja para pregar de cidade em cidade, de levar a boa nova, de chamar as pessoas à conversão oficialmente, né? Estava em harmonia, estava em comunhão com a igreja, porque naquela época existia muita possibilidade de uma pessoa cair em heresia, porque existiam muitos pregadores itinerantes, pequenos grupos, pequenas fraternidades que não estavam mais seguindo a orientação da própria igreja, e sim inspirações próprias. Daí surgindo alguns grupos que deturpavam que a doutrina, o magistério reconhecia como oficial. E os franciscanos não. Os franciscanos tinham um amor ao clero, à hierarquia, e buscava sempre seguir as orientações. O memoriário ajudar os penitentes a viver uma vida evangélica em fraternidade. Um ponto incontestável e fundamental em suas vidas, né? Porque não existe espiritualidade franciscana sem fraternidade. Claro que a fraternidade dos penitentes, terceiro, não é comum de uma comunidade nova, de um grupo de oração ou de uma ordem religiosa, que estão convivendo o dia todo, acordam, dormem em comunidade, em fraternidade, vivendo todo mundo junto. Essa fraternidade, ela é um pouco diferenciada. Aliás, exatamente, essa ordem, essa fraternidade é um pouco diferenciada. Não muito diferenciada dos penitentes da época, porque eles seguem esse modelo. A pessoa, vamos supor, a pessoa que é casada, ela tem suas obrigações durante a semana, durante um mês. Então, às vezes, ele consegue uma ou duas oportunidades durante um mês de poderem se encontrarem, rezarem juntos, aprenderem juntos, fazerem serviços juntos em fraternidade. Eu acho interessante que a espiritualidade terceira franciscana ela bebe da mística do franciscanismo, do próprio pai fundador, de uma forma esplêndida. Porque você é o eremita durante quase todo o mês, assim como Francisco se isolava nas suas grutas, se isolava na floresta, se isolava nas capelas, mas nem por isso ele se tornou um monge, ou especificamente somente eremita. Ele também era irmão, porque ele tinha uma família, ele tinha os momentos de oração, mas tinha os momentos em missão, um momento em fraternidade. Assim também é um terceiro penitente, quando ele não está em família, não está em fraternidade, ele está em oração, e muitas das vezes as orações é solitária em casa. Muitas vezes esse serviço não é junto com o seu irmão de fraternidade, né? Então ele é aquele eremita quase todo o seu tempo, mas ele é um irmão, é um frade quando se reúnem. Então isso bebe muito da espiritualidade franciscana, porque quando a gente fala de Francisco, a gente lembra do Francisco missionário, mas também lembra do Francisco fraterno e também lembra do Francisco eremita. Então a ordem terceira bebe muito disso, por mais que as pessoas não percebam e não compreendam. E isso, se a pessoa realmente vive tal qual apresentou-se como profissão diante da igreja, diante da celebração, diante de um padre, diante de um bispo. Se você realmente vive tal qual apresentou na profissão, você vive na essência o franciscanismo, em fraternidade e em oração. Cada fraternidade tem seu próprio governo, com os irmãos e irmãs escolhida pelos membros da própria fraternidade. O conselho tem a faculdade de adaptar os artigos do memorial com prévio aviso feito à fraternidade. Então a gente vê que desde cedo
que existia toda uma organização, toda uma estrutura, toda uma hierarquia em comunidade com a grande família franciscana e com a igreja. Buscava ter isso claro, buscava ter isso como referência para dar a motivação, aquela unidade entre todos, em ser esse evangelho vivo em missão de levar Cristo a todos, principalmente através do seu testemunho. Então aqui, nesse primeiro momento, fala e deixa bem claro que o esboço para a primeira regra uma delas foi a carta aos fiéis e um modelo antigo de uma regra reconhecida feita pela própria igreja para penitentes, dentro da mística franciscana, dentro das próprias inspiração do fundador São Francisco de Assis. Amém? Paz e bem.